Beleza, galera? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina Atividade Física na Empresa. Agora já na unidade 2, seção 1, e vamos fazer uma introdução à ergonomia. O que a gente viu até agora, basicamente, nessa relação da saúde, qualidade de vida e o mundo de trabalho, é que, primeiro, a gente tem que considerar que trabalhadores são aqueles indivíduos que aplicam o seu conhecimento e a força, né, no seu trabalho, ou seja, na produção de bens, de serviços, né, sejam eles na empresa ou até mesmo as chamadas dona de casa também é considerado um trabalho. Mas, enfim, trabalhador é aquele que aplica o seu conhecimento e força no seu trabalho. O fato é que, historicamente, a condição de saúde, de qualidade de vida para os trabalhadores sempre foi um pouco relegada ao segundo plano, né? De maneira que, então, o que se espera do trabalhador? Que ele produza o máximo que ele puder, né, para manter a saúde corporativa, né, manter a saúde da empresa, né, e que ele não adoeça, né? Porque ele adoecer, a gente já viu, né? Ele pode se abster, né, o tal do absenteísmo, ele pode se afastar, ter que se afastar da empresa, ou até mesmo o presenteísmo, né? Ele pode adoecer, não precisa de afastamento, mas ele produz menos, né? Mesmo estando presente, ele produz menos. Então, o trabalhador é esse cara, né? Que a gente espera que ele não adoeça e que ele produza o máximo possível. E aí, de quem é a real responsabilidade sobre a saúde nesses envolvidos nesse processo de produção? Ou seja, de quem é a responsabilidade sobre a saúde do trabalhador? É, Popularmente, né, o senso comum vai dizer que, olha, a responsabilidade da saúde do trabalhador é do governo, que o governo, que não, e na verdade não é, né? A partir do momento, obviamente que o governo tem responsabilidade na saúde das pessoas, mas pensando de uma maneira mais generalizada. Agora, a partir do momento que você é contratado de uma empresa, e aí em um determinado horário lá, vamos supor, das 8 às 5, das 9 às 6, você está como funcionário daquela empresa, a responsabilidade, então, de gerar aí esses ambientes e de gerar condições, né, que vão facilitar aí a organização do trabalho, né? Isso depende muito mais da mobilização e da atitude dos empregadores do que do governo. Não é responsabilidade do governo, é responsabilidade aí dos empregadores elaborar, financiar e encorajar, né, a implementação de programas de qualidade de vida nas empresas, tá certo? E nesse sentido, de tempos em tempos veio ganhando aí o espaço, né, o tema da responsabilidade social dentro das empresas, no que se refere aí à melhoria de qualidade de vida do trabalhador e até mesmo de sua família. O problema é que mesmo as empresas aí implementando programas de melhoria de saúde, melhoria de qualidade de vida para as pessoas, para o trabalhador, infelizmente, essa participação voluntária nos programas de melhoria de qualidade de vida e saúde dentro da empresa, ela é limitada entre 20% a 40%, ou seja, menos da metade dos trabalhadores, quando as empresas implementam programas de qualidade de vida, e aí isso inclui a questão da ergonomia, isso inclui a ginástica laboral, isso inclui, de repente, massagem, ou aluguel de uma quadra de society para o pessoal jogar bola, um dia lá separado um espaço para o pessoal dançar, enfim, meditação, coral, independente de cada empresa implementa aí atividades diferentes, né? Mas, independente do tipo da atividade, menos da metade dos colaboradores se engajam nesses programas. E o pior, dos que se engajam, essa minoria que faz parte que passa a fazer parte, participar, né, dos programas de saúde, é exatamente as pessoas que já têm experiências positivas no lazer, ou seja, elas já têm um lazer ativo, elas já praticam regularmente atividade física. Então, exatamente as pessoas que já têm um estilo de vida adequado, até mesmo fora da empresa, são as que vão participar. Ou seja, as pessoas que não participam são exatamente aquelas que mais precisariam. Só para vocês terem uma ideia, essas são as características dos trabalhadores que não aderem aos programas relacionados à qualidade de vida no trabalho. Gênero,
geralmente aí os homens participam um pouco mais, né, de atividades de lazer ativo do que as mulheres. Mas veja bem, quanto mais idade os indivíduos têm, parecem que menos eles participam desses programas. Os casados participam menos. Indivíduos que têm crianças como dependentes participam menos. Os indivíduos com sobrepeso e obeso participam menos. Aqueles que têm referência a pouca saúde, veja, exatamente quem precisaria participar é quem não participa. Indivíduos sedentários participam menos. Pessoas que têm nível socioeconômico e de instrução escolar menor participam menos. Localização e condições de conforto residencial, ou seja, as pessoas que têm uma moradia um pouco mais precária, as pessoas que não têm tanto acesso a transporte, ou seja, veja que são pessoas e pessoas que não têm tanta autonomia de controlar o horário de trabalho, ou seja, aquele empregado que de repente bate o ponto das 8 e depois sai às 5, enfim. Esse é o perfil das pessoas que menos se engajam nos programas de qualidade de vida da empresa. Veja que então, de uma maneira geral, seriam, teoricamente, quem mais precisaria é quem menos se engaja. Quem se engaja já são as pessoas que estão habituadas a praticar atividade física. E aí, qual que é a maior, eu coloquei desculpinha aqui, viu, gente, com perdão aí da piadinha, mas qual é a maior desculpinha, né, para não participar? Ah, você não participa por quê? A empresa está colocando esse bando de atividade aqui, por que você não participa? A principal desculpa é falta de tempo. Ah, porque eu não tenho tempo, eu não posso parar. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, né, virou até comum, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa, e aí, como é que você tá? Ela pode estar tranquila, mas ela vai falar, tô numa correria. Parece que a gente aderiu já a essa frase, né? Ah, tô numa correria, tá difícil, tá me faltando tempo. E aí, por essa desculpa, né? A gente se apoia nessa questão da falta de tempo, ou pelo menos essas pessoas que não se engajam nos programas de qualidade de vida nas empresas, e aí acabam não participando, né? Mas é como eu digo, né? Um tempo para encher a lata, não é? Com perdão da expressão, às vezes encontra, né? Encontra tempo para. E não que não seja interessante fazer um happy hour com os amigos, isso também, de uma forma bem conduzida, faz bem à saúde. Mas o que eu quero dizer aqui é que, às vezes, para ter hábitos inadequados, a pessoa acha tempo, mas para mudar o seu estilo de vida aí e implementar algumas atitudes positivas no que se refere à saúde, muitas das vezes as pessoas se encostam aí nessa desculpa da falta de tempo, né? E aí, nesse contexto, né, o que as empresas geralmente tentam fazer quando iniciam um programa de qualidade de vida nas empresas de saúde e percebem que os funcionários não estão aderindo muito? Aí, as empresas geralmente buscam uma atitude colaborativa dos supervisores, no sentido até de os supervisores, gerentes, diretores, incentivarem as pessoas a parar. Não, vamos parar aqui. Inclusive ele parar para fazer a ginástica laboral, ele parar para fazer uma massagem, para, enfim, ele ir lá na quadra, lá onde o pessoal joga bola. Ou seja, uma atitude de colaboração dos chefes, até porque o funcionário percebeu, não, meu chefe está falando que é para eu ir, que é para eu participar, então eu vou, não vai ter nenhum problema, não ficar com medo, né, de, meu chefe vai ver eu parando aqui para fazer ginástica laboral, ele vai achar que eu não estou trabalhando. Então, as empresas buscam aí atividades colaborativas dos supervisores, né? As empresas também acabam, até por conta, pensando em ergonomia e diminuir a frequência de alguns movimentos, né? Tentar melhorar a interface de trabalho, aí especificamente entra a questão aqui da ergonomia, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. E até mesmo a diminuição das atividades físicas vigorosas durante o tempo de lazer. Acredite, algumas empresas, elas não gostam muito que o indivíduo realize atividades muito vigorosas, né? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o futebol de várzea lá, né? No final de semana o sujeito vai jogar futebol na várzea. Olha, embora seja muito legal,
vai fazer bem à saúde do sujeito, é um momento que ele tem para extravasar, mas é uma atividade que com muita frequência um indivíduo ou outro acaba se machucando, né, torcendo um tornozelo, quebrando uma perna, tendo alguma lesão que vai interferir aí na questão do trabalho. O sujeito na segunda-feira pode ter que se ausentar por um motivo ou outro, ou até ter que se afastar. Então as empresas também se preocupam aí com que os funcionários não venham fazer atividades muito perigosas no seu tempo de lazer. E aí, nesse sentido, né, entra aí não só a ginástica laboral, mas a ergonomia no trabalho, que é a nossa unidade de agora, né? A ergonomia, como está dizendo aí, ela surge como uma ferramenta para tentar identificar alguns pontos que estão inadequados, né, nesse contexto do trabalho, né? Então, identificar algumas inadequações e tentar adaptar o trabalho, o ambiente do trabalho à pessoa, né? Então, e a ergonomia ela envolve aí diversas áreas, né? Trata-se de um trabalho multi-interdisciplinar, que envolve a galera da engenharia, o pessoal da anatomia, fisiologia, da medicina, da biomecânica e até mesmo da sociologia e da psicologia, já que o contexto do trabalho aí não se limita apenas a adaptações pensando no aspecto físico do trabalhador, mas a gente já viu também que outros aspectos como psicológico, emocional, intelectual também interferem. E a ideia é tentar aí adaptar os produtos, tentar adaptar o sistema, o posto de trabalho às possibilidades, às limitações físicas e mentais dos trabalhadores. Então a ideia é tentar identificar as inadequações, perdoe, aquilo que está inadequado, considerar as limitações físicas e mentais dos trabalhadores e aí adaptar os produtos, o sistema, o posto de trabalho para gerar melhores condições aos trabalhadores. O conceito da ergonomia basicamente ao pé da letra, né? Significa as leis que regem o trabalho, né? Trata-se aí da interação do homem e do seu ambiente de trabalho, do seu posto de trabalho, né? E a ideia é tentar aí conceber instrumentos, máquinas, dispositivos, né? Ajustar o posto do trabalho de uma maneira geral, permitindo que o trabalhador tenha o máximo aí de conforto, de segurança e de eficiência, ou seja, que ele venha produzir o máximo possível com conforto, com segurança. Esta é a ideia principal da ergonomia. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o objetivo da ergonomia é tornar as interfaces do sistema de trabalho mais adequada às características psicofisiológicas humanas, ou seja, a ideia é modificar o ambiente de trabalho, mas modificar o ambiente de trabalho levando em consideração as habilidades e as limitações das pessoas, tá certo? Para aí sim tornar esse ambiente de trabalho, esse local de trabalho dela mais eficiente, mais confortável e mais seguro. Alguns termos são comuns da gente falar aí na ergonomia, né, como ambiente de trabalho, análise de trabalho e carga de trabalho, né? Aí, inclusive algumas ferramentas para identificar aí, possíveis riscos de lesão levam em consideração a carga de trabalho. Trata-se a ergonomia, ela trata-se de uma legislação, né? Ela faz parte de uma norma do Ministério de Trabalho que visa aí efetivamente estabelecer esses parâmetros que permitam adaptar as condições de trabalho baseado nas características, nas limitações dos trabalhadores para que há, como eu já tenho me tornado até repetitivo, um maior conforto e segurança para que os funcionários, os colaboradores venham desempenhar o seu trabalho de maneira eficiente. E aí, para a gente finalizar aqui a nossa conversa dessa unidade, basicamente a gente pode dizer aí que a questão da ergonomia, né, a ideia é proporcionar um desempenho seguro, né, dos colaboradores, né, baseado em suas capacidades e habilidades. E um outro ponto importante é que a ergonomia ela não se limita à questão apenas do trabalho, tá? Atividades domésticas, de recreação, de lazer, a produção de bens, atividades manuais e até intelectuais, ou seja, a ergonomia ela transcende o ambiente de trabalho, tá certo? A ergonomia então serve para outras áreas, inclusive lazer, que não só o trabalho. E especificamente falando da ergonomia no trabalho,
atualmente se fala de uma abordagem mais integradora, né, entre as condições do local de trabalho e o equilíbrio de aspectos que envolve o ser humano, ou seja, equilíbrio entre o aspecto físico, emocional, social, intelectual e até espiritual, tá certo? Então, basicamente é isso. Criar ali um ambiente de trabalho adequado, baseado nas limitações e nas capacidades de cada trabalhador. Tá certo, galera? Esta foi a nossa unidade aí, pensando em uma breve introdução da ergonomia no mundo do trabalho. Um grande abraço, até a próxima unidade. Valeu!